mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande saber que quanto mais esse nosso encontro se aproxima, mais pessoas já começam aí a se juntar nesse trem, a vivenciar esse momento, não é mesmo, Cleusa? Isso. O trem está chegando, né? Tá muito bom. Hoje nós temos aqui a Marilza, de Cuiabá, e também a Tânia e o Dirceu. E eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, né, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Logo mais, está chegando, hein? 2023, em julho de 2023. E nós somos bastante felizes, né, para essas pessoas que estão hoje aí, para falar um pouquinho do que vai acontecer, do que já aconteceu, mas que coisa boa. Olá, Marilza. Olá, Tânia. Olá, Dirceu. Olá, saudação a todos e todas. Sempre um prazer, uma alegria poder participar do programa e poder dialogar, né, com as pessoas que nos acompanham. E aqui, hoje, com os companheiros e as companheiras, especialmente Tânia e Dirceu, que faz parceria conosco no secretariado para o 15º, e Cleusa e Leoni aí na Comunica 15. Então, é com muita alegria, mas viu, Cleusa, sem entregar muita coisa do que vai acontecer, porque muita coisa é surpresa, tá? A gente está querendo surpreender todos que vêm. Olha! Então, sem muito spoiler, tá? Então, é uma alegria a gente estar aqui, né, participando desse programa, parabenizar vocês pelo Diálogo em Comunidade, levando notícias do Intereclesial, de Rondonópolis, das SEBs do Brasil, enfim, animando esse povo aí, e ajudando na construção do 15º Intereclesial. Isso, estamos aqui em Rondonópolis, né, junto com Cleusa, na construção desse grande encontro. Felizes, aguardando o dia. É isso mesmo, Tânia, Dirceu, Marilza, todo mundo que nos acompanha, aguardando, mas já trabalhando, né? É o que a gente fala ali, né? É uma esperança trabalhadora. A gente, enquanto espera, já trabalha. E aí, nessa construção do 15º Intereclesial, o que tem nos animado muito é o lema e o tema, né? O tema, SEBs, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. Vida plena tão urgente nesse momento que a gente vivencia essas discussões sobre o clima, sobre a casa comum, também as questões aí políticas, né? E a gente percebe a necessidade da luta pela vida. E o lema, vou criar um novo céu e uma nova terra, que é isso que a gente tem buscado, é isso que a gente tem tentado, é isso que a gente tem vivenciado. E muitos passos já foram dados em relação à construção do 15º Intereclesial. Desde que esse trem saiu daqui de Londrina e chegou em Rondonópolis, eu sei que muito trabalho já foi feito, muitos desafios foram vencidos, mas tem muita coisa ainda que falta ainda para se fazer, que falta ajustar, e está chegando aí um momento muito importante. Então, eu gostaria que vocês aí que são do secretariado falasse aí para a SEBs do Brasil, também para o pessoal do regional, pessoal da diocese, como que está essa caminhada? Como que está essa alegre caminhada do 15º Intereclesial? Bom, só começo aqui rapidamente, depois Dirceu e Tânia podem partilhar também essa experiência agora nessa reta final, digamos assim, embora nós estejamos neste processo de fato desde que o trem saiu de Londrina, né? Na verdade, o trem chegou aqui desde que ele saiu de Londrina, ele ia aportar aqui nas terras mato-grossenses. O importante é que nesse espaço de tempo, de 2018 até agora, já é uma longa trajetória. Durante os anos que nós vivenciamos este processo de preparação, muita coisa foi feita, né, em termos de recepção, de preparação, em termos de sensibilização e de articulação. Esses dois elementos são importantes, porque é preciso, de fato, você fazer a sensibilização local,
mas articular e animar as comunidades. Nós estamos vivendo essa etapa agora de aprofundamento e de formação e, consequentemente, ao longo desses anos, o processo de organização. É claro que organizar uma casa, organizar uma festa, eu já falei disso em outro momento que estive no programa, de fato dá trabalho. Você precisa planilhar o que vai fazer, como vai fazer, com quem fazer, quais as forças, com quem você vai poder contar. E olha que nós tivemos um fator preponderante nessa caminhada, que foi o contexto da pandemia da Covid-19. Ela nos deu assim um apertão, no sentido de que a gente teve que reinventar processos, reinventar formas de articulação, de participação, de motivação, para que as comunidades pudessem engrenar e esse trem continuasse andando. Tá? Tanto que muita coisa que poderia ter sido feito antes acabou não sendo realizado antes, porque o tempo de parada, a pandemia nos forçou esse tempo de parada, quer queira ou não. E esse tempo de parada nos remeteu ao desafio de, ao recomeçar, reorganizar, reanimar todos novamente. Eu acho que nós estamos nessa etapa agora, né, Tânia? É isso aí. E, junto com a pandemia, né, vale de novo recordar do saudoso Dom Juventino, né, que fez a sua passagem nesse momento e foi um baque grande para todos, de modo especial para a caminhada, né, da equipe do Intereclesial. Mas superado isso, né, os dias foram se passando e depois de um longo tempo chegou Dom Maurício, a nossa alegria, né, que integra agora conosco essa caminhada. E de modo bem específico, estamos agora organizando o 16º Encontro Regional das SEBs, né, já como um preparativo, um protótipo para o grande intereclesial do ano que vem. Mas o importante é o seguinte, é que tal qual uma estrada, ou agora a gente está abordando sobre o trem das SEBs, esse trem que não para, ele tem, né, tem os momentos de subir mais leve, os momentos que pega mais velocidade, os momentos de reta, e assim também é a construção do nosso intereclesial. Nós estamos agora, eu creio que num momento assim de reta, né, pegando velocidade, né, e ao longo desse trajeto, muitas pessoas subiram no vagão e estão contribuindo, né? O trem da pandemia, né, foi aquele momento em que ele perdeu muita velocidade, mas que agora está retomando e, graças a Deus, estamos a todo vapor, né, aqui nas organizações do encontro regional em preparação ao 15º. E, assim, aqui em Rondonópolis, não vai ser a chegada e o ponto final do trem. O trem não para, né, gente? Ainda bem que não para. Ele continua, né? Aqui ele vai fazer uma parada, uma festa, uma partilha, um momento alegre, um momento de celebrativo, mas esse trem não vai parar. E que bom que não vai parar, ele não pode parar nunca. E aqui nós estamos preparando essa paradinha que vai ter aqui, esse intervalo para poder animar, tomarmos fôlego para seguir na nossa caminhada. Dirceu, o trem está demorando para chegar mesmo, hein? Mas está chegando. Com bastante dificuldade, mas está chegando. Ninguém colocou sabão nos trilhos ainda não, viu? Eu garanto para você que ninguém colocou ainda. Né? E não vão colocar. Né? Está chegando, graças a Deus. E um momento marcante na construção dos intereclesiais é o encontro regional, né? Que leva o nome no diminutivo. 13, 14, 15, e agora o nosso 15. Um esquenta assim para colocar o trem mesmo nos trilhos, para não sair fora do trilho, conforme, né, costumamos dizer. Estamos a poucos dias do Regional Oeste, que já vivencia, né, esse momento. Como está o coração e a organização por aqui? Por aí também? Né? Como vocês pensaram as reflexões, assim, os espaços, essa acolhida,
que é muito importante, a mística, e tudo que mais envolve esse grande momento. Marilza? Bom, de fato, existe uma marca na trajetória dos processos de preparação, realizarmos pré-encontros, que acontecem em todo o Brasil, por grandes regiões, né? Nortão, Nordestão, Lestão, Sulão, e assim vai. Mas também acontecem encontros regionais em preparação, e encontros diocesanos, encontros paroquiais, mas acontecem muitos encontros nas comunidades, nos círculos bíblicos, grupos de reflexão. De uma forma ou de outra, todo mundo realiza o seu encontro preparatório. Conosco vamos estar aqui no Mato Grosso, no 16º Encontro Regional da SEBS, e também chamado de Quinzinho, porque justamente visa preparar o Regional Oeste 2 e as equipes de serviço para o 15º Intereclesial, propiciando, portanto, uma formação sobre a temática do intereclesial. Então, este nosso encontro agora foca nesse processo formativo da SEBS, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Além disso, tem como objetivo testar a dinâmica organizativa proposta para o 15º Intereclesial. É claro que tudo que vai acontecer agora no Encontro Regional e o Quinzinho tem uma dimensão menor, porque, a começar pelos dias, é de 2 a 4 de dezembro, não são apenas 3 dias, ao passo que o 15º vai ser de 5 dias de realização. Então, nós tivemos que fazer um percurso que nos propiciasse essa preparação das equipes de serviço, o processo de formação e testar, assim por dizer, essa dinâmica da metodologia do 15º Intereclesial. Desde o dia 2 de dezembro, na sexta-feira, nessa dimensão do contemplar, né, da acolhida, da chegada, das várias dioceses. Sim, Leoni e Cleusa vão participar conosco, representantes do Regional Oeste 1, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, né, no Centro-Oeste, Goiás e Distrito Federal, e também da Prelazia de São Félix do Araguaia, que pertence ao Regional Norte 3. Vão estar conosco, seremos aproximadamente 500 pessoas reunidas desde a sexta-feira, onde vai ter esse momento da acolhida, da celebração e da ida para as casas, sabe? Nós estaremos hospedados nas famílias, assim como vai acontecer no 15º. Então, o primeiro dia tem essa mística da chegada, da acolhida, da contemplação. O segundo dia, do sábado, nós vamos, então, trabalhar o julgar, o iluminar, o discernir, olhar a partir das nossas realidades, dos desafios sociopolíticos, econômicos, culturais, e a partir dos desafios eclesiais, como que esses desafios impactam sobre a vida das nossas comunidades. E, ao fazermos isso, iluminamos com a palavra de Deus, com o magistério do Papa Francisco, nessa perspectiva de uma igreja em saída para as periferias geográficas e existenciais, lá onde se encontra o povo pobre, excluído, marginalizado, as comunidades quilombolas, indígenas, aqueles que estão nas grandes cidades, nas periferias, que estão em situação de rua, enfim, como que a gente traz todo esse olhar para a realidade, como que a palavra de Deus nos ajuda a discernir e iluminar a nossa caminhada. E estaríamos no terceiro dia, no momento do agir,
de indicar pistas de ação que nós poderemos, então, fortalecer e animar as nossas comunidades. Em toda essa trajetória, momentos de celebração, de animação e, acima de tudo, de estudo e de formação. Nós vamos ter presente essa dinâmica dos grupos, essa dinâmica da grande plenária e a dinâmica também das mini plenárias. Acho que é por aí. Então, é uma alegria, né, a gente ver aqui em Rondonópolis, né, os grupos agora se mobilizando, são muitos grupos das equipes de serviço mobilizados e, né, aquela preocupação em acolher bem, fazer bonito nas paróquias, tanto nas mini plenárias quanto lá no espaço da Santa Terezinha, onde vai acontecer a grande plenária. Então, assim, é uma tensão grande, né? Porque, né, receber esse público todo, mas também é uma alegria ver esse trabalho acontecendo nas comunidades, né? E o encontro intereclesial tem esse objetivo, é mobilizar as pessoas, fazer com que participem, que aconteça realmente essa sinodalidade, né? Imagina quantas escritas, quantas falas, quantas entrevistas, né? Quantos cards, quantas postagens já foram feitas desde lá do começo até agora. Então, é um processo muito bonito essa construção, né? E agora aqui, chegando mais perto do dia, especificamente o quinzinho que estamos há poucos dias, né? 15 dias para acontecer. Imagina como que estão as equipes aqui, todas mobilizadas, reunião todo dia, né? Às vezes mais de uma. Ontem tivemos 3 reuniões, né? Eu e a Tânia. Então, assim, a gente cansa, mas com uma alegria muito grande, porque sabe que no final compensa o resultado, né? Isso, e esse resultado é construído conjuntamente, o que nos alegra muito, né? E agora recebendo as inscrições das famílias, com o detalhe, com a preocupação, né? Olha, eu posso um casal, ou então 2 mulheres, não, eu né, só posso um homem. Então, assim, todo esse carinho, esse detalhe, esse cuidado, esse abrir a casa para receber o outro que vem, que eu sei que é um irmão de caminhada, uma irmã de caminhada, mas que eu não conheço. Então, assim, é um passo, é uma confiança, e estamos muito felizes com as famílias aqui de Rondonópolis abrindo as suas portas para acolher todos esses representantes. É uma alegria grande trabalhar com todos esses dados, organizar tudo isso, trabalhar com muitas pessoas que estão trabalhando nas 10 paróquias, né, aqui da cidade, envolvidas em todo esse processo. É muito trabalho, como já disse o Dirceu, mas a alegria e o entusiasmo para receber, para participar de tudo isso é maior. E isso nos deixa muito felizes. Que venha o quinzinho. É isso mesmo, sabe? Eu vendo vocês falando da organização e ainda tenho muito presente na memória a organização do 14º, né? E quando você fala das famílias que acolhem, eu acho que a gente aprendeu isso, né, em todos os intereclesiais, mas Juazeiro marcou, né, positivamente o encontro com essa acolhida das famílias, né? Essa, como eles dizem, nação romeira ali, esperando pela gente, e muitas pessoas ainda têm contato. Aqui em Londrina também, eu converso com pessoas da comunidade que falam, olha, eu ainda falo com a pessoa que ficou na minha casa, tem notícia da pessoa lá de tal cidade que ficou na minha casa. Isso é muito bonito. Isso também, como o Frei Zeca nos diz, é construir uma comunidade, né? E eu acho bonito quando o Frei Zeca traz esse elemento que, se ao chegar o intereclesial, não é terminar, né? Mas a gente conseguir chegar nesse processo como uma comunidade, a gente já fez muita coisa. E eu sinto que realmente, né? Oi? Pode falar. Ainda ontem a gente estava numa reunião e estávamos conversando sobre os pontos principais, né? E a gente comentava a acolhida e os momentos celebrativos são os elementos que ficam do intereclesial. Se perguntar para você, uma discussão importante que teve no 12º, né? Pouca coisa talvez você lembre, mas vai lembrar de um momento, de uma acolhida calorosa, né? Vai lembrar de um momento celebrativo que marcou, que te tocou. Então, assim, são os momentos muito fortes. A acolhida e os momentos celebrativos dos intereclesiais marcam realmente bastante.
reflexões, elas ficam ali na gente, para o momento que a gente vai para a luta, vai para a comunidade, elas reacendem. Mas a acolhida, ela fica de uma forma afetiva, né? E com certeza as famílias de Rondonópolis vão se surpreender positivamente em estar vivenciando tudo isso. E aí vocês falaram também sobre plenárias, né? Que terão temas a serem abordados, porque é também um momento para trazer essa reflexão um pouco mais forte ali para a comunidade. Eu creio também que vai ter alguns momentos que serão transmitidos. Então, quem está nos acompanhando aí, que é de outro regional, que é de outra cidade, que não estará presente nesse momento, vai poder também sentir um pouquinho do gostinho da preparação aí do quinzinho, como que serão essas plenárias, quantas pessoas vocês estão esperando, fala um pouquinho aí dessa organização, como vocês estão pensando tudo isso. Bom, minha gente, o encontro, como a gente precisa testar a dinâmica do intereclesial, então ele vai seguir essa metodologia pensada para o intereclesial, que traz a marca já histórica do ver, julgar, agir, método consagrado, a experiência da igreja e da sociedade na América Latina e no Caribe. Partindo da realidade local das dioceses do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Distrito Federal e da prelazia de São Félix do Araguaia, nós teremos um momento inicial de ouvir, de escutar cada uma dessas realidades, e a partir dessa escuta é que os assessores vão trabalhar. Teremos, portanto, assessoria na Grande Assembleia, com Roberto Rossi e Celso Carias, e depois nós teremos assessorias nas mini-plenárias. Serão 4 as mini-plenárias, e o tema de trabalho nessas mini-plenárias é justamente o julgar, o iluminar, o discernir. Nós tomaremos a palavra de Deus, mas nós tomaremos essa perspectiva da igreja missionária, da igreja em saída, da igreja sinodal, para que os grupos de trabalho possam fazer também a sua reflexão e indicar pistas de ação. E os assessores nessas mini-plenárias, além de Roberto Rossi e de Celso Carias, Roberto Rossi é aqui do Mato Grosso mesmo, Celso Carias do ISE Assessoria do Rio de Janeiro, estaríamos Dom Maurício, que é o bispo local de Rondonópolis-Guiratinga, e eu, que estarei contribuindo com a reflexão nas mini-plenárias. Serão 4 as mini-plenárias, e tudo isso desembocará depois, novamente, na grande plenária, com a partilha de tudo o que foi refletido. Uma coisa importante nesse processo é a gente garantir essa escuta. Assim como para o intereclesial, os regionais vão se preparar em casa e trazer as suas apresentações, aqui também. A gente vai testar essa dinâmica aqui também, para saber se a gente vai conseguir que ela funcione a contento para o intereclesial. E assessores nesse encontro, minha gente, terá um papel muito simples, que é de animar a reflexão, propor a reflexão, indicar elementos para a reflexão. Mas a nossa grande cartada está centrada na participação daqueles que estarão no encontro. São mais ou menos 500, nós ainda estamos com esse número, Tânia, 500 pessoas, 4 mini-plenárias, 100 e pouco em cada uma. É por aí, sabe? Nós ainda estamos aguardando as últimas inscrições, né? E esperamos chegar bem próximo desse número, sim. Estamos nessa organização, nessa expectativa, e com muita alegria, todos os regionais, as dioceses, né? Aqueles que foram convidados a estar conosco, confirmaram as suas presenças. Então, estamos muito felizes
por isso, por poder contar com cada um deles. Então, você perguntava, Leoni, quando que a comunidade pode participar, mas temos vários momentos, né? Um deles é na celebração de abertura, lá na Santa Terezinha, né? Na sexta-feira, a comunidade, as famílias que acolhem são convidadas a participar com a gente. Vai ser um momento muito bonito e marcante. Também no sábado à noite, lá na comunidade São Cristóvão, é uma comunidade grande da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lá vai ter a celebração eucarística e após a celebração eucarística nós vamos fazer uma noite de convivência da comunidade, das famílias que hospeda com os representantes vindo das paróquias. Então vai ser uma festa muito bonita, né? A gente está pedindo para que as pessoas tragam guloseimas, enfim, alguma coisa que seja partilhada. E que as famílias também que vá nesse momento, que também possam levar alguma coisa para partilhar. Então vai ser um momento que a gente está com muita expectativa de uma grande festa, de confraternização, de realmente convivência entre as famílias e as pessoas que representam e também com a comunidade local. E o outro momento é no domingo de manhã, a missa na comunidade, na paróquia Santa Terezinha, vai ser lá no centro de eventos, junto com a comunidade, junto com os representantes que estarão participando do quinzinho. Então, também é um outro momento que a comunidade está convidada a participar juntamente conosco, lá nesse grande momento que é a celebração eucarística do domingo, às 8 da manhã. Isso, e no caso, na sexta e no sábado, às 18 horas. No início de dezembro, acontecerá o 16º Encontro Regional de Quinzinho, em preparação ao 15º Intereclesial. Momento esse de colocar o trem nos trilhos mesmo, acertar as equipes, refletir sobre o lema. Esse é o momento para que vocês estão na equipe da organização, né? Falar especialmente ao povo regional, oeste e da diocese aqui de Rondonópolis e Guiratinga, animando nessa grande missão. O que vocês falam para nós dessa equipe de organização aí? Um passo muito importante também para o acontecimento do quinzinho, né? Se deu com a Assembleia Diocesana de Pastoral, né? No último fim de semana. Então, é um passo muito importante em que as lideranças se reuniram, retomaram todo esse trabalho, esse processo que aconteceu lá antes de decidir que Rondonópolis seria acolhida. Então, agora foi retomado, foi reafirmado esse compromisso e as paróquias, né, se empenhar cada vez mais nessa organização, né, do quinzinho e também do 15º Intereclesial. E assim, a expectativa nossa são as melhores possíveis aqui, né? E você que está inscrito para vir para o quinzinho e também para o 15º Intereclesial, tenha certeza que aqui você vai ser bem acolhido. Estamos preparando a casa assim com muito carinho, com muita expectativa, com muita alegria, apesar de todo o trabalho, mas com muita alegria, porque sabemos que é um momento especial, né? Essa parada do trem aqui em Rondonópolis vai ser muito especial para nós e para todos que vierem até aqui, provar da água do Mato Grosso, né? Comer cabeça de pacu e por aí. Estamos aguardando vocês com muita alegria. E para tudo isso, né, nós já temos muitas equipes de trabalho, de modo especial, né, 8 equipes mais pontuais, que estão mesmo arregaçando as mangas. Tem muita gente trabalhando, mas tem espaço para mais. Então, assim, você que nos ouve, que nos acompanha, de modo especial, que está aqui na nossa cidade. E tem também trabalhos que dá para fazer online à distância, viu? Se disponha, entre em contato, né? Nos procure. Vamos aí fortalecer ainda mais essas equipes de trabalho para que fique ainda mais leve, mais bonito e com maior união, maior envolvimento ainda para esse grande encontro, né, que vai acontecer. E desde já, muito obrigado a todos que se inscreveram como equipe de trabalho e também como participante desses grandes eventos, pela oportunidade, né, de convivermos, de partilhar e de aprender. Bom, eu penso que Dirceu e Tânia já trouxeram também esses elementos
importantes para esse momento em que nós estamos nos preparando. Talvez só partilhar que o Regional Oeste 2 teve há poucos dias uma reunião da coordenação ampliada do regional, ou seja, as outras dioceses do Mato Grosso também estão envolvidas com o processo de organização, de animação, de interação, de participação, tanto agora para o quinzinho, quanto para o 15º Intereclesial. Então, para ser uma grande festa, a gente precisa de muitas mãos, de muita gente para colocar as mãos na massa, fazer com que a massa fermente, que dê um bonito bolo e que todos possam partilhar e comer uma fatia. É isso mesmo, gente. É muito bom a gente saber assim do esforço, mas acima de tudo do carinho que vocês estão tendo, né, com toda essa preparação. Também um diferencial desse intereclesial é o trabalho à distância, né? Muitas mãos, muitos corações envolvidos, mesmo não estando presente. Então isso é muito bacana. Acho que isso vai fazer história aí nos intereclesiais das SEBs. Toda essa dimensão que o Brasil tem, as impossibilidades de encontrar pessoalmente, mas o online nos proporciona isso. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso programa, né? Vamos falar com certeza com vocês outras vezes. E eu gostaria que agora, nesse momento final, vocês deixassem aí uma mensagem para o povo de Rondonópolis, que está aí, né, esquentando, né, os trilhos mais de pertinho, mas também para todas as comunidades Brasil afora. E também, Marilza, que você pudesse falar um pouquinho aí do que a gente já tem construído, né? O quanto de material importante. Recentemente saiu mais uma carta, tem também aí os dias D, né? Muita coisa boa que já aconteceu e está acontecendo. Então, fala um pouco para a gente. Dirceu e a Tânia pode falar também sobre a caminhada do ícone e já se despedindo, né? Com vontade de voltar, com certeza. Bom, de fato, no processo de preparação para o intereclesial, um mecanismo que ajuda muito, um instrumento que ajuda muito, são os materiais de estudo e de formação. Nesse sentido, nós já tivemos, desde o primeiro momento, uma preocupação em ter materiais que pudessem dialogar diretamente com as comunidades. E um dos materiais foi justamente a cartilha SEBs Caminhando com Jesus de Nazaré, sabe? Esse material, gente, vale a pena. Outro dia estávamos conversando no regional que é preciso fazer uma segunda edição desse material, para que a gente possa sempre retomar a identidade, a mística, a espiritualidade própria das comunidades eclesiais de base que se inspiram na praxe de Jesus de Nazaré e seguem essas pegadas, passando pelas primeiras comunidades cristãs e ao longo da história, ao longo do caminho, passando por outras experiências de comunidades cristãs para se concretizarem hoje nas comunidades eclesiais de base, que são igreja missionária, igreja do povo, povo de Deus, gente que está nas ruas, que está nas casas, nos trabalhos, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos partidos, mas gente que está nas comunidades e que, acima de tudo, é gente como a gente. É gente que faz história, não é gente que se esconde por trás da história, mas é gente que conta a história, que põe a mão na massa, que abraça as causas, que luta acima de tudo pela defesa da vida, exatamente como fez Jesus de Nazaré. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E é esta chave que nós trazemos para o nosso tema, SEBs, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Publicamos o texto base
o texto base que traz uma leitura contextualizada de todas as reflexões que fazemos ao longo da história sobre a vida econômica, a vida política, a vida cultural, as questões ambientais. Nós estamos agora vivenciando esse momento da COP27, tratando de mudanças climáticas. O Papa Francisco tem falado muito do cuidado com a casa comum. Então, isto que nós estamos vivendo, trazemos no texto base, mas trazemos também este aprofundamento da palavra de Deus, do texto que trazemos de Isaías, mas do texto também de Apocalipse, da eclésia, da casa, da igreja das casas, sabe? Do povo que se encontra nas casas. E olha que a gente viveu muito isso no contexto pandêmico, esse retorno da igreja nas casas. E essa igreja nas casas que se constitui e forma comunidades, e que, portanto, quer agir, quer transformar, quer botar a mão na massa, quer fazer parte da história, quer ser sujeito na igreja, sujeito na sociedade. Além disso, é claro, tem também outros materiais. Vai sair um texto, vai sair uma cartilha sobre o texto base, vai sair um instrumento para as comunidades e famílias acolhedoras. Nós temos os materiais de oração do dia D das comunidades, para todo dia 15, a oração do 15º, a oração de acolhida do ícone. Então, existem muitas peças elaboradas, pensadas, para que possa fomentar esse processo da formação nas nossas comunidades. É preciso refletir concretamente o tema e o seu lema, e como que esse tema e lema ajuda a fortalecer a vida das nossas comunidades. E não esqueçam as cartas que Dom Juventino tanto queria fazer chegar a todos os confins. E a última carta, a 13ª carta, ela é divina, é uma das melhores cartas que nós escrevemos ao longo desse processo preparatório. Nós vamos até o final dele escrever 15 cartas, então temos mais 2 ainda. Mas essa 13ª está particularmente muito bonita. Ela parte de um poema, e o poema nos chama a viver a arte de se encantar. E de se encantar com o tema do intereclesial, de se encantar com o lema deste intereclesial, mas de se encantar, acima de tudo, com Jesus de Nazaré. Seguindo as pegadas de Jesus de Nazaré. E como Jesus botar a mão na massa, sabe, para ser fermento, para poder transformar, fazer essa massa levedar, crescer, para que dê muito pão. Sabe essa questão da partilha? Olha o congresso eucarístico que acabamos de vivenciar. Pão em todas as mesas. Nós vivemos hoje no mundo um contexto em que tem muita gente passando fome, não é só no Brasil. Não é só os 33 milhões no Brasil, mas nós temos muita gente passando fome. Então, essa história do pão na massa, gente, não é apenas uma figura que a gente quer usar para ilustrar, mas é chamar mesmo a nossa atenção para a nossa responsabilidade de colocar pão em todas as mesas. Não haverá novo céu e nova terra enquanto tiver uma família no mundo sem o pão nosso de cada dia. É a nossa parte, é a nossa responsabilidade. É a nossa missão como igreja, como povo de Deus. Portanto, não deixe de ler e de apreciar essa 13ª carta, que está disponível no nosso site, SEBS do Brasil, e já aí pelas mídias afora do SEBS do Brasil. Deixo o meu abraço a cada um e cada uma. E a gente continua se encontrando nas pegadas, no caminho de Jesus de Nazaré. Então, a gente pode
vê, talvez muita gente se pergunte, mas que povo, esse povo, será que não tem juízo, né? Não poderia arrumar uma maneira mais fácil de organizar um encontro, né? Pôr todo mundo no local e, sei lá, 2 dias, 3 dias de fala e de estudo, de trabalho, mas a gente quer, mais do que falar em sinodade, é viver essa sinodalidade, né? Que tanto propõe o Papa Francisco, né? Então, assim, a partir do momento que você vê a comunidade se reunindo para ler a carta, para estudar o texto base, para receber o ícone, né? A gente se alegra muito quando vê uma comunidade lá do Nordeste ou lá do Sul, né? Tirando uma foto, mandando, né? Recebendo o ícone, é uma alegria muito grande. Então, todo esse processo, como a Marilza disse, né? De sermos protagonistas dessa igreja, né? Dessa igreja que tem que ser, né? Não poderia ser diferente se ela quer ser a igreja de Jesus de Nazaré, não pode ser a igreja enclausurada, mas a igreja em saída, como fala o nosso Papa, né? Então é isso que a gente quer com o intereclesial, né? Com essa forma. Dá muito trabalho, muitíssimo trabalho. Dá desgaste muito também, né? Porque quem fica lá no seu cantinho, na sua redoma, não vai ser, né? Não vai ser atingido por críticas, enfim. Nós vamos colocar, né, a nossa alegoria na rua e mostrar, né, que somos seguidores desse Cristo em saída, desse Jesus de Nazaré histórico, e que realmente a sinodalidade a gente vive, ela não fala. E tudo isso feito em conjunto, em multidão, né, nas comunidades desse Brasil todo. Dirceu já comentou, né, da alegria de ver o ícone sendo recebido de norte a sul, e também a nossa alegria de receber aqui, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E, sim, não é para dar spoiler, mas estamos pensando, sim, de que dê uma nova rodada para chegar realmente em toda a comunidade, porque o tempo foi curto e não conseguiu chegar em todas as comunidades, todas as paróquias, porque aqui, de modo especial, no Mato Grosso, tudo é muito longe, tudo é muito distante, é um número muito grande, né, de comunidades, e uma alegria fazer com que esse ícone chegue em cada uma delas e possamos viver, né, todo esse processo, todo esse momento, né, unindo fé e vida, né, na construção desse novo céu e de uma nova terra. Que maravilha, né? Como a Marilza trouxe aí tantas coisas, a Tânia também. Então, vocês que nos acompanham, acesse esse material, compartilhe. Realmente vamos estudar e vivenciar esse intereclesial. Não é só um evento, mas é um momento de vivência da comunidade e de fortalecimento, né, das nossas bases, da nossa fé. É isso mesmo, né, Cleusa? E você também está animada? Muito! Como não? Aqui em Rondonópolis que vai acontecer, né, Dirceu, né, Tânia? A Marilza vem de Cuiabá também animada. Ah, mas que povo mais bonito. Muito bom isso. Então, que as comunidades também se animem, né, de vir a esse encontro, de participar, através das redes sociais também, né? Nós vamos ter esses momentos, Sim, das celebrações. sim. Então, que vem. E agradecendo aí a Marilza por esse momento, que nós vamos ter outros momentos. Agradecendo a Tânia, o Dirceu também, que nós temos muita coisa para se falar ainda, hein? Um abraço de coração para vocês aí. Agradecer a irmã Maria também aí na retaguarda, toda a equipe do Comunica 15. E como diz o Dirceu, sem dar spoiler, mas vai ter momento que vai ser transmitido ao vivo lá do Quinzinho. Então fiquem ligados aí nas nossas redes, acompanhem com a gente, coloquem em oração esse nosso encontro e tudo dará certo. Nós nos encontraremos então no próximo sábado. Que Deus abençoe a todos, né? Que seja um abençoado encontro e até lá. Até.